A atmosfera pesada do escritório de advocacia parece sufocar o ar, enquanto Adriana encara Pedro com os olhos injetados de uma dor que ela precisa engolir a todo custo. Ela sabe que cada palavra que está prestes a proferir vai rasgar o próprio peito, mas a necessidade visceral de proteger o homem que ama fala muito mais alto do que o seu próprio direito à felicidade. Adriana respira fundo, sentindo o nó na garganta apertar tanto que chega a machucar a traqueia, enquanto engole o choro e força uma máscara de frieza absoluta em seu rosto calejado pelo sofrimento. Pedro, com aquele olhar jovem, idealista e completamente vulnerável, busca as mãos dela, implorando por uma explicação. Por um fio de esperança após tantas rasteiras que a vida deu neles desde aquela trágica noite de núpcias de Arthur Brandão. Ele quer o amor dela, quer lutar contra o mundo. Mas mal sabe o coitado que está caminhando direto para a própria ruína se continuar ao lado da mulher que a sociedade escolheu odiar e culpar. Para salvar a vida de Pedro, para evitar que o chicote invisível e poderoso da podridão da família Brandão o estraçalhe por completo, Adriana decide cravar uma faca no coração do relacionamento deles. Ela puxa suas mãos com uma violência seca, que faz o som do atrito da pele ecoar como um estalo terrível no silêncio do ambiente, e olha bem no fundo das pupilas dele, sustentando um olhar gélido desprovido de qualquer calor humano que pudesse trair suas verdadeiras intenções. Com a voz pausada cortante como uma lâmina afiada e fria, Adriana diz de forma categórica que está terminando tudo, que o romance deles foi apenas um erro, um delírio, e que ela simplesmente não o ama mais. Pedro cambaleia para trás, os dentes trincados de puro choque, as mãos trêmulas procurando o apoio da mesa enquanto o suor da rejeição começa a brotar em sua testa. Ele tenta argumentar, tenta ler alguma mentira naqueles olhos expressivos de Letícia Collin, mas Adriana mantém o queixo erguido e a expressão petrificada, repetindo que o sentimento evaporou, que a cadeia e a obsessão por vingança arrancaram qualquer capacidade que ela tinha de amar alguém como ele. Por dentro, a alma de Adriana está em frangalhos, gritando de desespero por ter que rechaçar o único homem que olhou para ela com dignidade em meio ao lamaçal. Mas a convicção de que sua proximidade o destruiria a mantém firme naquela mentira deslavada e dolorosa. Pedro sente o estômago revirar em uma náusea profunda. A sensação excruciante de ter sido descartado pela mulher por quem colocou sua carreira e sua reputação jurídica em risco absoluto. O silêncio que se instala após a declaração cruel de Adriana é denso, sufocante, carregado de uma humilhação que passa a queimar o sangue do jovem advogado, transformando seu amor idealista em um poço de mágoa e ressentimento profundo. Enquanto o amor definha no sacrifício silencioso de Adriana, a ganância mais desenfreada e nojenta toma posse física do império deixado pelo falecido Arthur Brandão, mostrando que os urubus daquela família não perdem tempo diante de um cadáver ainda quente. Pilar, exalando aquela arrogância aristocrática e sem um pingo de remorso pelo sangue derramado no passado, cruza os portões da mansão com o salto alto estalando firmemente contra o piso de mármore importado. Ela faz questão de arrastar suas malas pesadas e luxuosas para o centro da sala principal, olhando ao redor com um sorriso cínico e vitorioso nos lábios, como uma rainha tirana que finalmente toma o trono que julgava ser seu por direito divino. Pilar passa os dedos cobertos de anéis caros pelas superfícies dos móveis antigos, saboreando o gosto doce do roubo e da usurpação, sentindo uma satisfação doentia ao se instalar definitivamente na casa de Arthur, o homem cujo dinheiro ela sempre cobiçou com todas as forças do seu ser. Para ela, aquela invasão não é apenas uma mudança de endereço. É a consolidação de sua vitória temporária sobre a justiça e sobre todos os que tentaram cruzar o seu caminho. Ela se joga no sofá principal, esticando as pernas com um descaramento ultrajante, enquanto planeja mentalmente como irá torrar cada centavo daquela fortuna maldita, sem se importar com as vidas que foram pisoteadas para que ela estivesse ali. No entanto, nos bastidores escuros do poder, o pânico começa a corroer as estruturas daquela soberba familiar, e o veterano Ademir sabe perfeitamente que as paredes têm ouvidos e que a justiça dos homens pode ser comprada, mas exige um preço alto de silêncio e cumplicidade. Com os nervos à flor da pele e a testa franzida pelas linhas profundas da preocupação, Ademir encurrala Tom em um canto sombrio, com os dentes trincados e o hálito quente de pura ameaça, falando em um tom de voz perigosamente baixo para não atrair testemunhas indesejadas. O advogado veterano esfrega as mãos com nervosismo, as pupilas dilatadas de puro pavor de que o castelo de cartas de suas fraudes jurídicas desmorone sobre sua cabeça branca. Ademir aponta o dedo indicador de forma agressiva contra o peito de Tom, exigindo:
ordenando com uma crueza assustadora que ele negue categoricamente, sob qualquer circunstância, sob qualquer tortura ou pressão psicológica, que jamais recebeu um único centavo de suborno dele para manipular o destino de Adriana. Ademir detalha as consequências apocalípticas caso Tom fraqueje diante das autoridades. Ambos seriam jogados na ala mais imunda de um presídio de segurança máxima? Suas reputações seriam trituradas pela imprensa e toda a estrutura de proteção que garantiu a impunidade dos Brandão viraria cinzas em questão de segundos. Tom engole em seco, sentindo o peso daquela intimidação covarde, enquanto Ademir destila seu veneno, deixando claro que se um deles cair, o outro fará questão de puxá-lo direto para o inferno. A audácia de Pilar em tomar a mansão de Arthur para si, contudo, acende um pavio curto de ódio e rivalidade dentro da própria facção de hienas que compõe a família Brandão, provocando um racha violento e irremediável. Ulisses, acompanhado por Silvana, cruza a soleira da porta com o rosto desfigurado pela raiva, as veias do pescoço saltadas e os punhos cerrados prontos para um embate físico se for necessário. Ulisses avança em direção a Pilar com passos pesados que fazem o chão tremer, soltando os cachorros e gritando que não vai aceitar, de jeito nenhum, que aquela megera ocupe o imóvel de Arthur como se fosse a única herdeira daquela dinastia de sangue e trapaças. O bate-boca que se inicia é de uma baixaria sem precedentes, com acusações mútuas de roubo, parasitismo e mau-caratismo ecoando pelas paredes imponentes da mansão. Silvana interfere com os olhos fascando de desdém, apontando o dedo na cara de Pilar e chamando-a de oportunista barata, enquanto Pilar responde à altura, levantando-se do sofá com uma postura agressiva, o rosto colado ao de Ulisses, destilando um cinismo asqueroso e desafiando os dois a tentarem tirá-la dali pela força. O ódio mútuo é palpável, o suor de raiva brilha na testa de Ulisses enquanto ele trinca os dentes diante das provocações sarcásticas de Pilar, que ri da cara dos parentes. Sabendo que, por enquanto, tem as cartas mais sujas do jogo em suas mãos. Esse racha familiar promete incendiar as estruturas da alta sociedade, pois quando vilões do calibre de Ulisses e Pilar entram em guerra aberta, eles não medem consequências e estão dispostos a arrastar toda a herança para o fundo do poço, desde que o rival não fique com um único centavo. Em paralelo a esse ninho de cobras, a busca pela verdade começa a ganhar contornos dramáticos através de alianças inesperadas e desconfianças que começam a brotar no asfalto da traição. Helenice, com o semblante carregado de uma angústia genuína e sabendo do perigo que ronda a cabeça de Pedro, procura o jovem advogado em um momento de pura vulnerabilidade dele após a rejeição brutal de Adriana. Com os olhos arregalados de preocupação e a voz trêmula, mas firme na convicção, Helenice despeja sobre Pedro todas as suas suspeitas devastadoras em relação ao caráter e às movimentações financeiras de Tom. Ela argumenta de forma prolixa, desfiando uma teia de detalhes sobre como Tom tem agido de maneira suspeita, entrando e saindo de reuniões secretas e ostentando uma segurança que não condiz com a gravidade dos fatos que cercam o caso de Adriana. Pedro escuta tudo com o coração já estraçalhado pelo término, sentindo uma dor de cabeça tonta começar a latejar em suas têmporas enquanto tenta digerir aquela avalanche de desconfiança que atinge diretamente o círculo de influência de seu próprio pai, Ademir. Helenice implora para que Pedro abra os olhos antes que seja tarde demais, alertando que ele está cercado por lobos em pele de cordeiro e que a condenação de Adriana esconde segredos muito mais macabros do que a simples autoria de um assassinato na noite de núpcias. Enquanto a tempestade desaba sobre a cabeça dos protagonistas, a engrenagem do oportunismo amoroso e da rejeição alheia começa a girar na mente daquelas que assistem ao camarote da desgraça alheia. Bruna, com um sorriso dissimulado e os olhos brilhando com a possibilidade de se aproveitar da fragilidade alheia, procura Gilda para destilar suas verdadeiras intenções em relação ao advogado abandonado. Em uma conversa íntima regada a veneno e sorrisos falsos de cumplicidade, Bruna comenta com Gilda, sem o menor pudor ou sensibilidade pelo sofrimento de Pedro, que agora vê o caminho completamente livre e que suas esperanças de reatar com ele estão mais vivas do que nunca. Bruna planeja meticulosamente como vai se aproximar de Pedro em seu momento de carência extrema, fingindo ser o ombro amigo e a mulher perfeita que ele precisa para esquecer de vez o fantasma de Adriana. Gilda escuta tudo com um misto de ironia e cumplicidade, alimentando a ambição de Bruna e traçando cenários de como essa reaproximação pode ser vantajosa para os interesses delas dentro daquele ciclo social corrompido pelo dinheiro e pelo status. Bruna deixa claro que vai usar todas as suas armas de sedução e manipulação para prender Pedro em suas garras.
limpando a imagem dele perante a sociedade e garantindo que ele nunca mais olhe para trás, consolidando assim a sua vitória pessoal sobre a mocinha injustiçada. O cenário está completamente armado para uma tragédia de proporções bíblicas, onde o amor foi sacrificado em nome da sobrevivência e a ganância mais porca se refestela nos palácios construídos sobre cadáveres. Adriana se isola em sua dor, jurando que cada lágrima derramada por ter afastado Pedro será cobrada com juros de sangue da família Brandão, enquanto Pilar comemora sua invasão sem saber que Ulisses está pronto para puxar o seu tapete da forma mais violenta possível. Ademir continua movendo os pauzinhos da impunidade. Mas a desconfiança plantada por Helenice na mente de Pedro começa a criar uma rachadura profunda na lealdade cega que o jovem tinha por seu mentor e pai. A tensão atinge o seu ponto de ebulição máxima quando Pedro, com os olhos vermelhos de choro e a mente perturbada pelas palavras de Helenice e pela rejeição de Adriana, começa a juntar as peças do quebra-cabeça e percebe que a mulher que ele ama pode ter mentido para salvá-lo de algo muito pior. Será que Pedro vai descobrir a farsa do término de Adriana antes de cair nos braços manipuladores de Bruna? Ou a podridão de Ademir e Pilar vai conseguir silenciar a verdade para sempre, enterrando de vez qualquer chance de justiça e deixando a inocente Adriana entregue aos seus piores inimigos no momento mais escuro de sua jornada por vingança?